O Ciência e Saúde está começando agora. No programa de hoje, vamos conversar com o economista Gilberto Braga sobre a recente queda dos juros na economia brasileira e vamos saber quanto se pode ou se deve comprometer da renda mensal em financiamentos para não ficar no vermelho. Vamos falar sobre espiritualidade e crença. O jornalista Lauro Henrique Júnior está lançando o livro Palavras de Poder, onde ele reúne conversas que teve com líderes espirituais de várias religiões. O Júlio Pérez vai falar sobre reencarnação e psicoterapia. Pesquisas mostram que no Brasil, cerca de 37% da população acredita na reencarnação. Na Europa e nos Estados Unidos, isso vai a 27%. Vamos conversar com a escritora Lia Neiva, que está lançando o livro Estranhas Histórias, reunindo 5 contos do gênero fantástico, com fantasmas, duendes, maldições e outras estranhezas. Vamos conversar com a atriz Dani Barros, que está reestreando o monólogo Estamira, Beira do Mundo. Com esse espetáculo, Dani foi escolhida a melhor atriz de 2011. Vamos conhecer o novo trabalho da cantora Eliana Printz. Ela está lançando o CD Cinema Guarani, o 7º da carreira dela. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu começo falando de juros e de dívida. Os bancos públicos puxaram não é, por ordem da nossa presidente, puxaram os juros para baixo. E aí os bancos privados, meio que levemente constrangidos, porque eles não gostam disso, deram uma baixada nos juros também. Isso é bom para nós, consumidores, é bom para a economia? É ótimo, Lira. Nós, parodiando o antigo presidente, nunca na história desse país tivemos taxas de juros tão baixas. Então, de alguma maneira, a presidente interferiu, determinou que os 2 bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, abaixassem os juros, e agora os bancões privados estão reagindo. Vieram já o Bradesco, o Itaú, o Santander, e provavelmente todos os pequenos e médios, as financeiras, esses cartões de crédito de bandeira também de loja devem seguir. E, de alguma forma, nós vamos ter um novo momento, que é um momento de uma concorrência desenfreada entre as casas bancárias. Então, de alguma maneira, é um ótimo momento para que os consumidores possam não apenas comprar, e aí tem que tomar sempre cuidado com isso, mas mais do que isso, Leda, para regularizar o passado. O pessoal que estava enrolado no cheque especial, no cartão de crédito, que tinha empréstimo consignado. É um bom momento para você procurar o banco, renegociar o passado, botar a vida em dia, limpar o nome no serviço de proteção ao crédito, né? E ter uma nova vida pela frente. Só não pode fazer isso tudo, pisar na jaca e se endividar de novo. E voltar para o ponto inicial. Esses empréstimos pessoais parece que são uma boa maneira de resolver essa questão do cheque especial, né? E do cartão de crédito, que o juro é altíssimo, e do cartão não baixou, né? Na verdade baixou um pouquinho. Na média baixou em torno até 5 vezes mais do que era antes, na média. Agora, nem todo mundo, e hoje nós estamos numa terça-feira, praticamente no 2º dia útil de concorrência entre todos os bancos. E as pessoas estão tendo muita dificuldade, porque a mídia, de uma forma geral, tem divulgado, os bancos estão fazendo propaganda, as pessoas recorrem ao gerente, chegam no balcão do banco e não tem informação. Ou então, olha, realmente baixou, mas não baixou para você, a não ser que você faça aqui um seguro, compre um título de capitalização, tem aquela coisa da venda casada, que eles chamam de reciprocidade bancária, que é uma maneira de você resolve o passado, mas faz uma nova operação, onde o banqueiro ganha e você sempre perde. Então, de alguma maneira, ainda está muito confuso. Então, o consumidor tem que estar atento a esse momento, mas também fazer uma pesquisa cuidadosa, porque o que acontece? Antes, os bancos cobravam taxas muito caras, exorbitantes, ainda são altas, não estão baratas, mas estão bem menores do que era. Então, eles ganhavam muito na transação individual. Eu pegava um empréstimo e o banco praticamente me espoliava, tirava até a cueca, como a gente dizia na linguagem popular. Hoje não, com as taxas menores, eles têm que colocar mais dinheiro disponível, têm que fazer mais transações e vão ganhar no que a gente chama no volume, na quantidade de transações. Então, por isso, eles têm que ser também um pouco seletivos em relação
a inadimplência. Então, aquele cliente que é um bom cliente, que tem folha de pagamento, ou seja, está empregado, recebe no banco, esse vai ser disputado. Aquele outro, coitado, está desempregado, que é autônomo, que não tem vínculo empregatício, vai pagar uns juros mais caros. Então, é uma redução, mas não é para todo mundo. Essa que é a verdade. Agora, quem pode está no momento espetacular para resolver a sua vida. Para resolver suas dívidas, aí usando o como é que chama mesmo? Consignado. Consignado. Ou o empréstimo pessoal, o crédito pessoal. O importante é sempre o importante é sentar na mesa, botar tudo ali e fazer as contas. São duas providências. A primeira dica é pagar o cheque especial e pagar o cartão de crédito, aquele que a gente vai empurrando todo mês com a barriga. Esses dois têm que ser quitados de qualquer forma. A segunda dica é que hoje você pode fazer a concorrência, porque os bancos estão dispostos a isso, o momento é esse. Então tem que bater na porta do banco, ou então se você já é cliente do banco, vai pelo site, simula um empréstimo para ver quanto é que está saindo a taxa para o seu perfil. O banco sabe quanto você ganha, quanto você movimenta, que transações você mantém no banco. Então isso tudo conta ponto a favor ou contra o cliente na hora. Se a pessoa tem investimento no banco, também, exatamente. Fundos, essas coisas, também fica mais barato. E tem uma outra coisa, Lida, que é a chamada portabilidade. O que é isso? É a possibilidade de você trocar de banco. E aí você troca quando for vantajoso para você. Como é que funciona isso? Eu sou empregado e recebo salário. Então, todo mês cai o crédito no banco A. Quem escolheu o banco A? Normalmente foi o patrão, a empresa que me contratou. Mas se eu chegar no banco B e falar assim, olha, lá no banco A eu recebo o meu salário, mas eu estou endividado. O que você me dá para eu sair do A e ir para a sua casa, aí, ser cliente do B? Ele diz o seguinte, olha, traz tudo que você tem para cá, eu vou pagar o banco A, a gente consolida as suas dívidas aqui no meu banco, o banco B, e você passa agora a ter um empréstimo com o banco B, pagando todo mês esse valor. Isso pode? Pode. O nome disso é portabilidade. Você vai lá no banco A, preenche um papel lá no balcão, entrega, e o banco A, todo dia que você recebeu o salário, ele automaticamente tem que fazer uma transferência desse recurso, do valor líquido, para o banco que você escolheu. É um direito do correntista, é um direito do trabalhador, isso já está regulamentado em lei, ele não precisa criar nenhum tipo de problema no departamento pessoal, ninguém da empresa precisa ficar sabendo, ele simplesmente vai ter duas contas, uma onde ele recebe o salário e é transferido para o banco B, e lá no banco A ele não movimenta mais, joga o cartão fora, rasga o cheque e passa a usar o banco B. Pode ser uma alternativa nesse momento. E por último, aquilo que nós tratamos aqui em outro programa, a ideia de que vai receber agora a devolução do imposto de renda, estamos na última semana, pode pegar esse dinheiro da devolução, eventualmente, para ajudar a resolver essas questões pendentes e refinanciar todo o saldo devedor. Quanto se paga? Olha, varia de banco... quanto é que você recebe da restituição? Se você vai receber, sei lá, R$2.000 de restituição, você pode, só para a gente calcular, você assim, tem ter uma ter coisa concreta. a 100% do valor que você tem direito a restituir. Por que um banco pagaria 100% da sua restituição? Quando você já é um cliente antigo, você já é um cliente que tem um perfil de bom relacionamento. Quando você não é cliente, ele não sabe quem você é, ele deixa, digamos assim, uma margem de segurança, porque, de alguma maneira, com o dinheiro que a Receita Federal te devolver, ele vai quitar o empréstimo. Então, se você errar, se cair na malha fina... Isso que eu ia te perguntar, e se cair na malha fina? Se cair na malha fina, você tem que sair até o dia 31 de dezembro desse ano, que é o último dia útil, que é a data limite para o pagamento do chamado último lote de restituição regular. Se não sair o seu dinheiro até o último lote, ele diz assim, vem cá e paga o empréstimo. Aí, como esse empréstimo é mais barato, porque ele é garantido pelo dinheiro da restituição, e a partir do ano novo não tem mais essa garantia, porque caiu na malha fina, pode sair rápido, pode demorar uma eternidade, né? Então, você vai fazer um empréstimo comum. E aí, você não precisa necessariamente quitar, mas você, juridicamente, financeiramente, você encerra a primeira operação e inicia uma nova operação, um novo empréstimo, só que aí com taxas mais caras. É arriscado, né? Você tem que estar certo que você fez uma declaração bem certinha, né? Pois é, para quem tem uma única fonte de renda, que é mais difícil errar.
salário e tal, É um né? salário, um único emprego. E para quem utiliza o formulário simplificado, eu diria que você tem que se esforçar muito para errar, porque o sistema faz todas as contas, É. né? E te sinaliza quando você faz alguma besteira. Agora, o complicado é quando você tem várias fontes de renda, faz livro caixa, tem, digamos assim, uma série de deduções do tipo médicos, dentistas, advogados, psicólogos, e aí aquilo extrapola, digamos assim, percentualmente em relação à sua renda, o que a Receita entende como razoável, ela pode colocar na malha fina, não necessariamente que você tenha errado, mas para te pedir para levar um comprovante, para criticar aquilo com um pouco mais de cuidado, isso pode demorar um pouquinho mais. E esse crédito em cima do Minha Casa Minha Vida para eletrodomésticos, roupas, reformas? Olha, é um crédito barato Para consumo, de né, em geral. até R$ 20.000, o governo anunciou semana passada, ainda não está sendo praticado, vai ser regulamentado, mas a ideia é de que o governo percebeu que ele financiava a casa própria e a pessoa se esforçava para pegar o financiamento, comprar a casa própria e não tinha cama, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha como morar. Então agora o governo falou o seguinte, olha, fora do financiamento habitacional, para aquelas pessoas que preenchem uma série de requisitos, né, então eles criaram uma espécie de bolsa decoração das casas, do Minha Casa Minha Vida. Então você vai poder pegar até R$ 20.000, comprar uma geladeira, comprar um fogão, uma cama nova, uma mesa, mobiliar a sua casa e pagar com juros subsidiados pelo próprio governo. Mas é específico É para quem? específico só para Minha Casa Minha Vida. E, por exemplo, eu já vi gente dizer que até 30% da renda você pode comprometer com prestação. Isso vale para todo mundo? Para quem ganha 1, para quem ganha 2, para quem ganha 10 mil? Não, esse número é um número que a gente, aproveitando que tem um monte de especialista hoje aqui, é um número cabalístico, né? Quer dizer, esotericamente a gente não sabe de onde saiu. Alguém colocou lá numa fórmula matemática e disse o seguinte, olha, do que você ganha, 30% você pode usar para pagar a prestação da casa própria, para pagar o aluguel, ou seja, você gasta com a moradia e vive com o restante. Esse padrão é um padrão internacional que, de alguma maneira, funciona para a maioria das pessoas. Obviamente que não vale para todo mundo, né? Tem gente que, quanto mais ganha, mais vai gastar e sempre vai faltar alguma coisa. Então, e tem gente que prefere viver de aparência. Então, de alguma maneira, com 30%, para a maioria da população, você consegue viver pagando as suas contas sem se endividar. O que é 30%? É o valor líquido daquilo que você ganha, somado tudo aquilo que você faz e que te pagam, é o que você pode usar para morar. Com os outros 70% você tem que comer, vestir e se locomover. Mas essa conta funciona, de certa forma. Funciona para a maioria das pessoas. Mesmo a gente não sabendo muita origem. Porque quando, na verdade, por que ela virou, digamos assim, uma verdade financeira? Porque é o limitador que a Caixa Econômica, os agentes financeiros utilizam na hora de aprovar o crédito. Quando ele chega lá e diz assim, eu quero comprar uma casa, não importa o valor da casa, o que importa é, eu quero pagar em X meses, X meses dá uma prestação, por exemplo, de R$ 500. Se o R$ 500 for até 30% do seu salário líquido, ou dos salários líquidos das pessoas que vão compor a renda e que vão participar da compra, tudo bem. Senão ele vai dizer assim para você, olha, mas em 15 anos não dá. Dá para você fazer em 20 anos porque abaixa um pouquinho a prestação e você entra no limitador dos 30%. Então, tem uma fórmula matemática que é utilizada nos bancos, porque qual é o raciocínio? Se você compromete muito da sua renda, amanhã você fica inadimplente, ou seja, você não consegue acompanhar os pagamentos ao longo do tempo do financiamento. Isso lá na frente é ruim para você, é ruim para o banco, porque ele vai acabar tendo que executar a dívida, ou seja, vai ter que retomar a casa para vendê-la, para poder pagar a dívida. Você, além de ter gasto dinheiro, não recupera tudo que você pagou e ainda vai ficar sem casa. Isso vale, esse raciocínio 30%, vale, eu sei que você está falando em relação a uma família que está pagando Lógico. 30% de prestação da casa própria. Mas quem, por exemplo, não, já tem a casa e tem que fazer um planejamento de orçamento doméstico, valeria, esses 30% continuam valendo? Você só pode ter carnê ou comprar sapatos, bolsas, livros, discos, sei lá, o que mais que se compra
remédio, que é uma coisa aí eu caríssima, acho não que é vou um incluir padrão. nesse não. Mas as coisas mais de consumo mesmo, Aí pode isso ficar não tem nesse padrão, não, 30%? Leda. Varia de pessoa para pessoa e dos hábitos de consumo. Por exemplo, é muito comum que a pessoa, quando compra um apartamento, uma casa própria, acabei de comprar, você até comprometa muito mais da renda, porque nos primeiros momentos você quer fazer obra, você quer botar tudo bonito, tudo novo. Então você faz prestações assim de vida. E tem obra também que é melhor você fazer antes de mudar para não se Exatamente. aborrecer depois. Mas às vezes é Então, complicado, porque tem gente que está pagando aluguel e comprando ao a mesmo parte tempo. elétrica, a parte de encanamento e tal. Mas é a muito parte de difícil com a gente dentro decoração, de casa. né, você A muda tudo decoração que você tem, vai, depois bota depois o você vai armário, troca o botando, fogão. Então, durante os primeiros meses, às vezes até durante os primeiros 2, 3 anos, é comum você, digamos assim, completar a estrutura básica da casa e depois você vai para o requinte. Quando eu pergunto desses 30% em relação à carnê, o que eu quero dizer é assim, quando você, por exemplo, agora ainda está valendo o negócio do IPI, né? Isso, reduzido. Então a tendência, assim, toda hora aquele massacre, ou na internet, ou na televisão, de geladeiras, secadoras e lavadoras que tem secadora junto, não sei o quê, isso dá muita vontade, né? Porque e simplifica o agora, trabalho e tal. com juros baratos, Tá mais barato, ainda. o juro está mais barato. Então, na verdade, o que eu queria chegar é assim, um número mágico qualquer, que a gente sempre quer mágica, né? Para a pessoa não comprar um monte de prestação baratinha que eu posso pagar, porque elas somadas às vezes não ficam baratinhas. Exatamente. Eu acho que a Né? E conta é de ferram a trás para vida da frente. pessoa. É isso que eu queria achar um... Eu faço a conta de trás para frente, ou como? seja, eu tenho que pagar a minha casa, seja lá o aluguel Tá. ou a prestação, eu tenho que pagar o Você condomínio. anota as coisas, Exatamente. luz, gás, telefone, Aquilo que é o condomínio básico, as e chamadas aluguel. despesas correntes obrigatórias. O que sobrou, tanto do que sobrou, você pode destinar uma parte para consumo, uma parte para comprar um eletrodoméstico e uma parte, até se ainda for possível, para poupança. Aí pode ser caderneta ou outro tipo de investimento. O melhor é conseguir juntar e pagar à vista, porque paga com desconto. Mas isso eu diria que é um sonho para uma boa parte, talvez para a maioria da população. Eu sei que a gente tem que ser um pouco economista, todos nós, né? Para fazer todas essas contas, todas essas estratégias de consumo. Será que a religiosidade ajuda? Eu acho que ajuda. Você ter Será? tranquilidade, ao menos, né? Para lidar com isso. O acalma necessário, A calma né? você dá conta de Quase resolver. 100. Volta aí daqui a pouquinho, Gilberto. Me conta dessas entrevistas todas, Laura. Olha, Leda, esse livro, a minha ideia foi bem isso, trazer para o dia a dia, né? Trazer para o nosso cotidiano. Porque às vezes a gente fala assim, a espiritualidade já está uma coisa lá no templo, né? O cara, para ter espiritualidade, tem que morar lá no Himalaia, numa caverna isolado, porque senão não dá jeito, né? É o contrário, na verdade, né? Quando eu resolvi fazer esse livro, foi muito fruto da minha própria experiência de vida, que eu falei, cara, às vezes você lê uma coisa que te faz bem, conhece outra pessoa ali que foi bom para o seu caminho, faz um workshop aqui, lê um livro, tudo que vai sendo agregando para a vida. Falei, pô, vou reunir isso e trazer para as pessoas. São 26 pessoas que eu conversei, 14 no Brasil e 12 no mundo. E alguns desses grandes mestres aí, né, de pessoas de 90 anos, 80, Quem? tem o Yehuda Berg, que é o guru da Madonna, por exemplo, né, tem o professor Hermógenes, que é o principal nome da yoga no Brasil hoje, Leonardo Boff, Monja Cohen, tem o Jean-Yves Leloup. Tem um bocado, são 26 pessoas, né? E aí, o que cada pessoa dessa traz, que é interessante, é que todas elas, de certa forma, falam, cara, você pode estar trabalhando sobre economia com um olhar que a espiritualidade tem a ver com aquilo, né? Por exemplo, o pessoal da Cabala fala muito disso, né? O negócio do dinheiro, né? Muitas vezes, não, espiritualidade é o oposto ao dinheiro. E não existe isso, né? Você lidar com o dinheiro, por exemplo, de uma forma que te agregue como pessoa, né? Na Cabala eles falam, a prosperidade não é o que você tem muito, é o tanto que você consegue compartilhar. O que adianta eu ter 1 milhão se eu não consigo compartilhar com ninguém? Então, o que é a própria coisa da prosperidade, do dinheiro? Não é isso? Eu recebo e deixo fluir, eu recebo e compartilho. E aí é uma ideia que você tem, você trabalha a espiritualidade com o dinheiro, o que for, né? Que você está lidando, né? E você fez 2 volumes? São 2 volumes, que eu conversei com 14 pessoas no volume Brasil. Brasil e volume Mundo. E volume Mundo, é. E qual foi, assim, a pessoa que mais te encantou? Olha, Leda, não estou fugindo da pergunta mineiramente, não, mas não teve um que falar que eu me encantei mais. Mas teve várias situações assim, muito fortes, assim, por exemplo, a Monja Cohen, quando eu estava fazendo a entrevista com ela, o budismo ele fala muito dessa questão do desapego, né, da morte. Então, em cada pessoa que eu conversei, eu procurei trazer assim, o que é a essência de o que ela traz, aquela sabedoria daquela tradição dela.
E com a Monja Coen, por exemplo, foi a única que eu levei o tema da morte mesmo, assim, especificamente, para falar. Outras entrevistas apareceu esse tema. Eu perguntei para ela, não, Monja Coen, então como é que é uma coisa difícil, o desapego da pessoa que partiu, e perde um ente querido, né? Quanta gente já passou por isso, né? Ela falou assim, olha, ela parou um tempo assim, a entrevista estava super serena, super tranquila, ela olhou para mim e falou, olha, engraçado você estar me perguntando isso, Laura, porque há 2 dias eu perdi meu pai, com 94 anos, após uma doença muito sofrida, nossa família inteira sofreu muito, então você vai virar para mim e falar assim, uma pessoa ela é monja, iluminada, já estudou muito, não vai sofrer? Não existe isso, porque dói, ela falando, dói para todo mundo, a gente passa aquele momento difícil, né? Que está todo mundo vivendo na família a situação. Aí, mas ela, esses 2 dias depois, eu conversando com ela, é super serena, ela falou, mas como é que você lida com isso? Primeira coisa, você não se apega à pessoa que partiu, mas também você não se apega à dor que fica. Você vive a situação. E outra coisa, como é que era essa pessoa que você gostava tanto? Pô, uma pessoa bem-humorada, estava sempre, você chegava em casa, ela te recebia bem, sempre ajudando os outros, aquela pessoa que chegava no lugar, estava todo mundo feliz. Essa pessoa morre, você fica amargurado, fecha o quarto, nunca mais mexe nas coisas dela. Então você está agindo o oposto. Ela falou uma frase que me emocionou muito na hora, assim, que ela falou assim, o que a gente tem, como a gente lida com isso? A gente tem que procurar dar vida a essa vida em nossa vida. Então, como é que era essa pessoa que partiu? Era uma pessoa bem-humorada, uma pessoa caridosa, que ajudava todo mundo, eu vou ser assim no meu relacionamento com os outros. Então, essa pessoa que partiu, ela não parte, porque eu estou dando vida a essa vida no meu jeito de ser com os outros. Muito legal esse raciocínio. Foi super bonito. Então, é uma das forças. Ela foi muito forte, muito bonita. Assim. Você vê diante de uma pessoa que acabou 2 dias antes de ter perdido o pai. Porque não uma era de perda teoria, importante. Né? Sim. Ela estava mexida, né? Mexida e super serena, assim, na prática do que ela estava vivendo, falando ali, né? É muito interessante isso. Então, se era uma pessoa que se dava para o outro, você só tem um jeito de conservá-la, que é também trabalhando nesse lado. Essas qualidades. Buscando isso em você, né? Como que essa vida era, né? Eu vou dar vida a isso na minha própria vida, né? Às vezes a Susan Miller, que é uma astróloga que eu conversei, a principal astróloga do mundo, já criou um site, Astrology Zone, né? Ela recebe 19 milhões de pessoas acessam o site dela por mês. 19 milhões? Milhões, é. E a Susan Miller também teve uma história na vida dela interessante, assim, desde criança, ela tinha um problema na perna, ela conta assim, isso, ela fez 30 e tantas cirurgias, não sei quantas transfusões de sangue, aquelas situações difíceis. Ela conta como se fosse, tivesse sentindo óleo queimando, passando na perna dela, assim, que era isso. E ela conta todo esse processo que ela passou, ela fala assim, Laura, você vê uma coisa interessante, isso tudo que eu vivi, hoje me mostra uma coisa muito legal, que é o quê? Quando alguém chega a te pedir ajuda para alguma coisa, procura, se você não puder ajudar essa pessoa, talvez você conheça alguém que pode ajudar. Se você não conhece alguém que pode ajudar, talvez você conheça alguém que conheça alguém que pode ajudar essa pessoa. Porque para alguém chegar a te pedir ajuda, sobretudo no mundo que a gente vive, né, que o legal é ser forte, o legal é nunca chorar, sobretudo para o homem, né? O homem é aquele que não chora, que tal. Então a pessoa quando chega a te pedir uma ajuda, ela já fez um caminho que ela trilhou dentro dela mesma muito grande. Então a gente saber ouvir esse pedido com esse olhar, né? Falou, pô, essa pessoa está vindo até mim, como que eu posso ajudar isso? Minimamente, né? Se não posso eu fazer, eu faço, o outro faz. É uma questão que vem da própria vida dela, da própria essa experiência. Vida que a gente leva, às vezes, faz a gente meio que não prestar atenção, né? Sim, sim. O que eu tenho com isso, né? E a questão que mais vale na vida é isso, né? Então, a questão, tem até uma enfermeira americana... Não é meu, é do outro. É do outro, né? E quando... A enfermeira americana escreveu um livro agora, está saindo nos Estados Unidos agora, mas numa das entrevistas a gente fala sobre isso, né? Você vê o pessoal no leito de morte, por exemplo, né? Tá lá, o cara tá lá no leito de morte, ele não fica assim, pô, que arrependimento, eu não comprei aquele carro importado, tinha baixado os juros, eu devia ter comprado aquele carro importado naquele momento, nossa, perdi a oportunidade. A outra menina, tô aqui, aquela festa, eu devia ter ido com aquele vestido, que eu ia estar muito mais bonita que tal, fulana, tal. Ninguém pensa isso no leito de morte. O que você pensa? Pô, podia ter ajudado aquele meu amigo dele me pediu, né? Pô, minha mãe não devia ter brigado tanto com ela. Pô, meu filho, hein? O que custava aquele dia ter ido com ele no parque, em vez de ter ficado lá fazendo isso e aquilo? O arrependimento da pessoa, na hora que ela está no último momento ali, nunca é ligado à coisa material. Sempre é ligado ao quê? Como eu podia ter ajudado o outro, como podia ter sido mais amoroso, como podia ter sido uma pessoa melhor, né? Agora, reconciliações, tu pedir perdão para alguém, às vezes perdoar também, né? Agora, o que é legal é isso, a gente não precisa esperar chegar no leito de morte para isso. Você pode ter essa consciência em vida, agora. Então, a partir de amanhã eu posso... E é isso que essas pessoas trazem, né? Esse ensinamento. Como a gente aprender a trazer essa experiência para o dia a dia, para o cotidiano. Não precisar esperar lá numa situação de limite, né? Para que aconteça isso. Ô, Laura, como é que você chegou nessas pessoas todas?
Esse foi um trabalho... Você é jornalista? Sou jornalista. E você trabalhava já antes Eu com na época que eu estava fazendo esse livro, eu já tinha editado uma revista que chamava Revista das Religiões, que era uma especial da Super Interessante, mas voltada só para a espiritualidade. Então eu trabalhei 2 anos quase editando essa revista. Essa revista acabou terminando, né, o período dela em Abril. Eu trabalhava no Eixo da Abril na época, aí eu mudei, fui para o Almanac Abril e outros, e quando eu comecei a fazer o livro eu estava trabalhando na Abril ainda. Mas aí, no meio do processo, eu saí, para ficar só cuidando do livro mesmo, porque foi um trabalho realmente bem... E você viajou muito. Viajei muito, essa parte da produção também. Tipo, o Lama Surya Das, um dos meus entrevistados, é um dos conselheiros da Dalai Lama. Então, para chegar nessa pessoa, você sabe, né? Você tem que falar com 15 assessores... A gente, para chegar aqui num médico, já é um drama. É um né? drama. Não, teve um dia... E sempre um assessor de imprensa, né? Não, é difícil. Um assessor de não sei o quê. E como é que você fazia? Você telefonava, assim, mandava e-mail? Telefonava e ficava ali, na perseverança, né? E tendo paciência. E teve assim, porque são 26 que eu falei, fora os que eu tentei, que por questão de agenda não aconteceu. Então teve dia realmente que eu cheguei e falei, cara, não vou dar conta de fazer isso aqui, né? Mas deu graças a Deus. Eu me meti nisso, né? Podia estar editando aquela revistinha lá. que é onde eu fui me meter, né? Mas não, graças a Deus. Pergunta que eu fiquei curioso vendo aqui, você separou o Brasil e o mundo. Dá para dizer que tem uma mensagem diferente ou a mensagem religiosa universal? Não, porque aqui, na verdade, o meu livro, vamos dizer que ele não está nem fechado na questão, a palavra religião, por exemplo. Está na espiritualidade e no autoconhecimento. Um dos meus entrevistados no Brasil é o José Ângelo Gaiarsa, um terapeuta que por anos tem programa de televisão, e era assim... Se puder falar um cara é ateu no Brasil, era ele. Né? Quando eu fui entrevistar ele, eu falei, Dr. Gasso, o projeto é esse. Ele falou, Laura, mas você vai me entrevistar para um livro de espiritualidade? Meu negócio de Deus, meu negócio não é comigo, não. Meu negócio é a criança, o corpo. Eu acredito, ele falou, Dr. Gasso, fica tranquilo, eu vou falar com o senhor o que tem na sua essência que está ligado à espiritual, à manifestação real. Né? Então, todos, no final das contas, uma coisa que eu propus para ele também foi muito legal. Um entrevistado, eu propunha que fizesse uma pergunta para outro. Então, por exemplo, eu entrevistei o professor Hermógenes, levando para ele uma pergunta que foi feita pelo Alex Polari. O professor Hermógenes depois perguntou para o Divaldo Franco, que é um espírita. Então, todo esse diálogo entre eles acabou que é um reflexo assim, do que para todos estão falando a mesma língua, sabe? É como se falando na economia, eles estão falando a mesma matemática. E o que é? Vamos acertar essa conta no final, né? Todos tentando acertar essa continha no final. Sabe? Fechou a conta? Fechou, fecha. Ai, que delícia. Muito bom, cara. Um fala de uma época volátil, o outro fala das pessoas veem quando percebem a sinceridade no outro. São sentimentos, né, na verdade. Sim, o grosso do livro, por isso cada tradição, cada terapeuta, o que a pessoa sempre chega, no final das contas, a grande essência é como você ser uma pessoa melhor para o outro. Porque não adianta você ser uma pessoa melhor para mim, o que eu ganho com isso? Nada, né? Eu ganho se eu sou uma pessoa melhor, o que eu passo disso que eu fiz de bom para o outro? O que no meu relacionamento eu trago para o outro, né? Isso, porque não adianta ser o bonzão ficar ali isolado, né? Tem uma lição que você aprendeu, assim, que você acha que fez a diferença para você? Teve várias, Leda. Eu, assim, a pessoa que começou fazendo esse livro, a pessoa que terminou é outra. É outra. Assim, não dá nem para listar as lições que eu fui aprendendo, assim, pegando. Eu lembro o professor Hermógenes, lembro aqui no Rio, eu tive que entrevistar ele aqui. Lembro quando eu acabou de fazer a entrevista com ele, eu peguei o elevador no prédio e falei assim, cara, você quis fazer esse livro para ajudar os outros, né? Então agradeço que o primeiro que você está ajudando é você. Sabe, tá dentro do elevador, fiquei emocionado. Quem cruzou comigo no elevador deve ter acontecido alguma coisa ali. O que esse cara viu dentro desse elevador? Brigou com o professor Morgan. Você lá todo emocionado. Não, todo emocionado. Então, assim, teve várias. Uma coisa muito forte, assim, e várias entrevistas eles falam isso, assim, a coisa da aceitação, por exemplo, assim, que eu sabia, vamos dizer, em teoria, e um pouquinho que deu para me eternalizar, deu um pouquinho mais. A aceitação da vida, por exemplo. O que está acontecendo com a gente hoje, né? Qualquer coisa. Você vai falar, pô, mas como que é bom? Não é aquela poliana que corta o pé e ri, não é isso. Mas é entender que se eu cortei o pé agora, não é porque eu sou uma vítima da vida. Pô, estou saindo de férias, corto o pé, coitado de mim, como que Deus faz isso comigo? Não é isso. É entender o que essa situação aconteceu, eu aceito que ela aconteceu e lido com ela. Vou no hospital, arrumo meu pé e pronto, não fico reclamando da vida. Essa aceitação de tudo que está acontecendo com a gente agora é o melhor para a gente. É como que, vamos dizer, a vida está programando, botando todas as situações para ver se você realmente consegue manifestar o que é o seu melhor, né? Por exemplo, às vezes na economia, ou em cada profissão que a gente tem, a pessoa fazendo uma comida dentro de casa, às vezes você está ali, preparou tudo, na hora que você esqueceu 3 minutos, queimou o bolo, né?
Às vezes acontece muito. O que vai? Chorou, acabou o jantar? Não. O que você faz com aquela situação? Né? Como é que você transforma aquilo? Né? Aceita o que aconteceu e como é que você transforma isso depois? Aí tudo muda de figura. Vale para a vida inteira. Vale para a vida, porque não tem resmungar mais, sabe? Você para de ser que a pessoa que resmunga da vida, né? Você está se lidando com a vida. A vida, às vezes, exige, né? Não é tudo, como diz o Mar de Rosas aí, né? Que é a velha frase, né? Ele exige muito, às vezes. Exige muito. Que bom que exige, né? Porque aquela coisa, o pessoal em futebol, esporte, às vezes o time, quando o outro time está jogando com você é bom mesmo, aí que você joga para valer, você joga bem, né? Quando a pessoa que ele te exige o melhor. Se o outro time, às vezes, não joga nada, você vê que jogo ninguém nem aguenta assistir, né? A pessoa te desliga de tão chato que ninguém joga bem. Fica aquele negócio que ninguém, né? Então, essa coisa da vida é muito, muito legal, assim, né? Tudo a nosso favor, né? Muito bom, gostei muito. Já lançou? Já, agora está em todas as livrarias. Agora está aí, seguindo seu caminho. Seguindo seu caminho, né? Só uma última pergunta. Essa sua corrente tem algum significado espiritual? Essa aqui? Essa tem. Que, por exemplo, foi uma das coisas que aconteceu durante a elaboração do livro. O Lama Surya Das, que é um lama americano que eu entrevistei, ele usava isso aqui no braço dele. Eu estava entrevistando eles, eu entrevistei lá nos Estados Unidos, ao lado do... o lago chama Walden, é onde o Thoreau, o Emerson já moraram perto daquele lago, super famoso, um livro que chama Walden, Uma Vida nos Bosques e tal. Eu estava entrevistando ele no começo da entrevista, lá pelos 10 minutos, assim, no começo da conversa. Eu falando com ele, uma hora ele olhou para mim assim, tipo, não, mas você está sabendo o que você está conversando, né? Você está dentro da história. Eu falei, não, Lama, eu estou dentro, tô dentro aqui, vamos nessa, vamos conversar. Não com esses termos, né? Até vi a pupila dele, abriu, assim, eu falei, cara, agora ele está dentro, e fomos. Tal. Aí no final da entrevista, a gente deu um abraço, fiquei esperando o táxi, assim, a agenda desse pessoal é super. Aí eu já tinha saído para preparar um seminário que ele ia dar, eu fiquei lá esperando o táxi. Na hora que o táxi chegou, eu já tinha despedido, ele me deu mais um abraço, eu saí. No que eu estou lá no corredor, já ele me gritou. Ô Laura, peraí, eu voltei assim na porta, estava eu com a secretária dele, ele veio tirando o braço dele, ele vem andando assim, tirando o braço dele, eu meio sem saber o que fazer, eu fiz assim para pegar ele. Aí ele pegou e tirou do braço dele e veio e foi colocando no meu braço. Ele falou assim, isso aqui eu ganhei do Dalai Lama. Eu estou te dando aqui agora. Eu, na hora, agradeci, né, tal, desci, não caiu a ficha. E na hora que eu entrei no trem, que eu estava voltando para Boston, aí caiu aquela ficha. Né? Ele falou assim, cara, ele não te deu uma pulseirinha. Né? Não te deu o que ele comprou ali do camelô. Ele te deu isso aqui é um mala onde faz as orações, né? Que no budismo eles pegam, cada conta dessa aqui você vai repetindo os mantras, né? Era o mala de oração dele, que ele me passou. Então naquela hora, eu falo isso aqui sem ego, né? Mas naquela hora como se tivesse me dado, eu falei assim, eu te considero digno de passar essa tradição com a qual eu lido aqui diariamente, né? Então é isso. Então passou a ser, sempre que eu estou em coisas do meu livro, em relação ao meu livro, eu estou usando, assim, né? Aí eu chego em casa porque eu não estou mais mexendo com o livro e tal, eu tiro. Eu guardo meu altar lá junto com minhas coisas, mas quando eu estou com o livro, eu estou com ele no braço. Assim. E você se considera de alguma religião? Esse livro é o espelho da minha vida, assim, do meu altar. Você é tudo e todo. É isso aí, tipo, o melhor de cada um. Se Deus quiser. As melhores lições que eu aprendi. E os piores também, tá tudo embalado. Valeu, Lama. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, o Lauro é jornalista, é mineiro e deixou a revista para fazer o livro, para ser escritor. E me lembrei do Luiz Rufato, que fez um caminho semelhante. É muito interessante. Não sei se você vai voltar para o jornalismo, não. Perdemos o coleguinha. Júlio. O Júlio é psicólogo clínico, doutor em neurociência e comportamento. E a gente a gente vai falar de reencarnação. É isso aí. Eu recentemente publiquei um artigo num periódico científico
com a pergunta: deve a psicoterapia considerar a reencarnação? E esse artigo, agora, né, de fevereiro, mobilizou muito a comunidade aí dos colegas, os psicólogos, psiquiatras. Por quê? Eu mostrei que grande parte da população mundial acredita em reencarnação, de acordo com estudos populacionais, né? E é no mínimo um dever ético do profissional da área da saúde considerar os sistemas de crenças, os valores, né, que são mediadores de processamentos cognitivos. O que é isso na prática? Acontece uma situação dolorosa, traumática. As crenças, os valores das pessoas medeiam o jeito que eu enxergo a situação e que eu vou me relacionar com esse evento potencialmente traumático. Né? E, algum tempo atrás, Leda, tinha uma certa resistência do âmbito da psicologia, no âmbito da psiquiatria mesmo, em tocar no assunto religiosidade, espiritualidade, no setting terapêutico. Felizmente, essa resistência atenuou, em virtude dos inúmeros artigos, centenas de artigos que mostraram que o impacto, geralmente, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, quando se aborda esse sistema de crenças que envolve fé, religião, espiritualidade, tem um impacto positivo na superação de eventos dolorosos, de enfermidades, eventos potencialmente traumáticos que muitas vezes deixam de ser traumáticos, passam a ser eventos estressores. Claro, mobilizam angústia, dificuldades, mas se eu enxergo algum significado naquela experiência, uma razão maior para a minha própria existência, eu posso dar uma leitura diferenciada que favorece o meu bem-estar, a minha qualidade de vida. E, felizmente, há uma abertura nesse sentido dos profissionais da área da saúde em abordar esses temas atualmente. No entanto, não há formação adequada para isso, infelizmente. Daí a nossa proposta justamente de oferecer esse manejo terapêutico de maneira assim adequada, né? Existem estratégias, possibilidades éticas de abordar o tema religiosidade, espiritualidade. No caso dessa publicação, eu enfoquei a crença reencarnacionista. Como é que eu posso abordar pacientes reencarnacionistas mobilizando essa crença alinhada à superação de uma adversidade? E a nossa proposta é essa: ensinar estudantes, médicos, psicoterapeutas, os psicólogos, né, a ter ferramentas concretas, objetivas, para que haja essa convergência entre a psicoterapia e as crenças espirituais dos pacientes, que incluem naturalmente a reencarnação. Tudo isso, no fundo, é aceitar o outro, né? Sim, essencialmente. Essencialmente. Resumo da ópera. Aceite o outro. E às vezes até os psicólogos, ou talvez principalmente eles, porque têm um conhecimento mais aprofundado, aí ficam meio se acham, né? Meio se assim, não é? É verdade. Quer dizer, se eu não estiver com o paciente, respeitando o que ele acredita, quer dizer, potencializando essas forças intrínsecas do próprio paciente, como é que eu vou poder ajudá-lo? Né? Quer dizer, então, você tocou num ponto essencial, é o respeito ao jeito que o paciente entende o mundo, ao indivíduo que traz uma bagagem, uma história de vida e que precisa ser considerada ali, tal como ele observa. É tão difícil, né? Não só para o psicoterapeuta, mas para todo humano, aceitar o outro como ele é, né? Não é complicado? E quando eu estava entrevistando aqui o Gilberto Braga, eu estava pensando assim, mas como é que uma pessoa, ele falando e eu pensando, mas como é que uma pessoa compromete mais de 30%? Digamos que, porque alguém deve ter me falado em alguma entrevista, minha cultura é de script, em muitas áreas, sobretudo nessa de economia, não passa de uma cultura de script,
Alguém deve ter inventado esses 30%. Eu fiquei pensando, mas quando a pessoa... Também. E quando a pessoa não se empenha toda, se enrola toda, fica toda enrolada mesmo, assim. O que ela pensa, né? O que leva uma pessoa a acontecer isso? Você imagina um cara todo cartesiano, todo certinho, né? Sendo analista e ouvindo isso, né? Ele tem que ser muito generoso, né? Para falar, olha, essa pessoa louca é assim, mas é o jeito dela, né? Vamos entender por que ela é assim. Porque é preciso isso, né? A despeito da crença do profissional. A despeito da crença do profissional. E esse é uma ênfase nesse artigo que foi publicado no Journal of Nervous Mental Disease. Quer dizer, se eu considero a minha crença e projeto essa crença no meu trabalho como psicólogo, eu não estou fazendo psicoterapia. Né? Isso é muito importante, é a crença do paciente. E esse indivíduo, como todos nós, temos recursos muito expressivos. Num momento traumático, num momento difícil, nós perdemos um pouco o acesso a esses recursos. E a psicoterapia justamente pode favorecer o resgate dessas ferramentas alinhadas à superação. O que eu acho mais legal é todo profissional fazer essa espécie de meia-culpa, sabe assim? Onde é que eu posso melhorar, né? Por que eu estou trabalhando aqui só pensando nas minhas crenças, né? Isso. Por que eu não posso ver a do outro, né? Porque a gente tende a ser muito crítico, né? Imagina no íntimo o psicoterapeuta também, né? Porque ele é uma pessoa, que nem a gente. Claro. Né? Então ele também deve falar, que maluca. Claro que ela tem que ficar enrolada mesmo. Porque olha só, né? E não fazer esse pensamento e aceitar, e entrar, mergulhar no universo da pessoa para poder ajudá-la, deve ser uma arte também, né? É uma arte. Eu acho difícil, sim. Assim, maravilhosa a nossa profissão como psicólogos, porque justamente você nunca sabe o que vai acontecer numa sessão. Né? E a abertura, o seu espaço interno para que o outro possa entrar, a empatia, sentir-se dentro de, é um termo que vem do grego, né? Empatia, é fundamental para que você possa andar de mãos dadas com o indivíduo que está procurando ajuda, para que ele próprio se liberte da dor. Caso contrário, é dependência. Dependência no âmbito psicoterápico. O que eu sou absolutamente contrário. Deixa eu baixar um pouquinho a bola, que a conversa está muito complicada para mim aqui. Mas, se você chega com um problema fazer uma terapia e, por um acaso, você identifica assim, eu acho que eu tenho um trauma que é de vidas passadas. Qual é o comportamento terapêutico que é levado numa situação como essa? Ou seja, como é que o profissional se coloca? Eu já entendi a questão do tratamento ético, da abertura, da disposição do profissional, mas é uma coisa nova, pelo menos leigamente para mim, eu nunca tinha ouvido falar. Como é que um profissional da área médica, né, psicólogo, médico, neurologista, sei lá, vai lidar com um paciente que diz que tem um trauma de vidas passadas? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, há que se entender o que ele chama de reencarnação, o significado que ele atribui a vidas passadas. E se essa crença que ele traz, né, a crença reencarnacionista, pode ser mobilizada a favor da superação. Por exemplo, segundo a sua crença, né, o que você poderia fazer para melhorar a sua qualidade de vida hoje, aqui e agora? Né? Então você vai trabalhando com o paciente de maneira que ele responda às perguntas. Não é sempre que o paciente tem a crença alinhada à superação. Às vezes, o que acontece é o coping negativo, o coping religioso negativo. Quer dizer, ele está, por exemplo, se sentindo culpado ou uma vítima. Por exemplo, Deus está me castigando, ou eu fiz algo imperdoável numa vida passada e por isso eu estou pagando aqui. Quer dizer, esse é um coping negativo. E justamente trazendo essa crença, o significado que ele atribui de maneira mais ampla, nós podemos mobilizar um outro tipo de processamento alinhado à melhor qualidade de vida e não ao sofrimento ou à auto-vitimização. E justamente é isso que a gente vai, pela primeira vez,
ensinar os psicólogos, os estudantes, os psiquiatras, as estratégias de como abordar esse conteúdo, esses temas nos pacientes reencarnacionistas. E é muito importante dizer que o Brasil tem muitos reencarnacionistas, né? Para que essas forças sejam de maneira adequada e eticamente trabalhadas. E esse livro é seu? Esse livro eu publiquei em 2009, é o resultado dos 20 anos de experiência clínica, o meu doutorado em neurociências, os 2 outros pós-doutorados envolvendo os efeitos neurobiológicos da psicoterapia. E como eu coloco aqui, o trauma e superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Nós não podemos deixar de considerar a religiosidade, a espiritualidade como um potencial curativo, um potencial de superação a adversidades importantes que todos nós podemos atravessar. Ok, volto aí daqui a pouquinho. Como é que a família pode ajudar nesse processo? Assim, quando você tem um paciente nesse estado, como é que Desculpa, a família... não ouvi, Helena. Como a família pode ajudar nesse processo? Como o quê? Como a família pode ajudar nesse processo. Né? Isso é muito importante. Eu costumo chamar o núcleo familiar para algumas orientações, porque nem sempre a crença daquele indivíduo que busca a psicoterapia é a mesma crença que a família tem. Quando isso acontece, quando há um alinhamento dessas crenças, fica muito mais fácil. Mas é importante que a família trabalhe em continência. Né? Tem uma pesquisa muito interessante, recente, né, que mostrou que o fator principal de aderência do paciente à terapia é a maternagem do terapeuta. O que é isso? É o afeto, é o interesse genuíno, é a motivação em ajudar. A família pode ser essas costas quentes e que auxiliam naturalmente o processo terapêutico, né? Assim como o próprio terapeuta. Então tem um item no nosso curso que a gente aborda, que é a sinceridade e a motivação genuína do terapeuta. Ok. Vou Isso é falar muito aqui... importante no campo geral da superação. Ok. Vou falar aqui com a Lia Neiva. Lia, você trabalha sempre com a literatura para adolescentes? Você trabalha com a literatura fantástica? Quase sempre. Quase sempre. Porque às vezes trabalha com a literatura infantil também. Eu faço literatura infantil porque gosto de criança, acho que literatura infantil é uma coisa muito importante, é a fase de formação de leitores, não é? Que a criança que se aproxima do livro, que aprende a gostar de livro, vai se tornar adiante um leitor. Então, eu não discordo de muita gente que acha que literatura infantil é uma literatura menor. E muitas vezes me perguntaram por que eu continuo escrevendo para criança. É uma opção. Gosto, pretendo continuar, não tenho vontade de fazer uma literatura, entre aspas, dita para adulto. E dedico muito do meu tempo a fazer livros de criança, livros lúdicos, sem intenção de ter uma moralidade, como nas fábulas antigas, né, que no fim você apresentava sempre uma moralidade. Não é por aí. São livros lúdicos. O Circo do Giló é para distrair a criança. Criança na faixa de uns 6, 7 anos, por aí. E é bonito, vai distrair mesmo, ilustrado, né? Porque é bem ilustrado, bem trabalhado. Um livro bonito, muito bem elaborado, da editora Globo Livros, de São Paulo. São muito cuidadosos. E esses que são destinados ao chamado público juvenil, né? Não é juvenil. Não? Ele é juvenil adulto. Ah, tá. Ele tem uma idade mínima. Que menos de
Esse aqui eu diria que menos de 13, 14 anos, porque as histórias são sofisticadas. Pelo nome, Estranhas Histórias, você vê que elas transitam pelo realismo mágico, realismo fantástico, pelo maravilhoso e pelo estranho, que são subgêneros que mexem com aquilo que não é comum, o extraordinário, o fantástico. Daí o nome de Estranhas Histórias. Então, uma criança não teria conhecimentos para entender o que há aqui entre nessas páginas. Esse aqui é um livro, Gata do Rio Nilo, engraçado. No cerne desse livro tem a reencarnação. Esse aqui é um livro que eu diria para adulto ou para um aluno, talvez, de curso de formação de letras, porque ele brinca com estilos de época. É uma história que tem um mistério, que é contada à feição do barroco, do romantismo, do realismo, do naturalismo, do modernismo e do pós-moderno. Quando eu digo contada à afeição, é como se eu fosse uma escritora que estivesse escrevendo alguma coisa no ano de 1750. Então, é o vocabulário da época, é a estrutura narrativa da época, ele se passa no Rio de Janeiro, então é o Rio de Janeiro de 1750. Os personagens têm que pensar e se comportar dentro do espírito da época. Depois a história avança no tempo e vem, então, o romantismo. Nós já estamos aí na época de José de Alencar, mais ou menos 1860, por aí. A história é a mesma. Agora, ela é a mesma sofrendo as modificações do estilo, né? Outro vocabulário, outra estrutura narrativa, outra maneira de pensar dos personagens, maneira de falar, outro Rio de Janeiro. O que eles conversam já é diferente. O cerne da história é o mesmo. O acontecimento central é o mesmo. Mas, para não cansar o leitor, em cada um desses capítulos, eu acrescento uma coisa que o leitor não sabia antes. Então, é como um quebra-cabeças. Eu vou agregando fatos, vou agregando alguma coisa que alarga o enredo, e somente no último dos capítulos, no pós-modernismo, a história, então, se passa nos dias de hoje, com a nossa maneira de pensar de hoje, vocabulário de hoje, sintaxe de hoje, Rio de Janeiro de hoje. Só no final do último capítulo, o leitor tem plena consciência da história. O que realmente aconteceu vai saber no último parágrafo do último capítulo. Ok, ficou uma então, coisa guardada. é ler para conferir. Ler Certo? para conferir. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então agora nesse bloco a gente vai falar de teatro e vai falar de música. Estamira, Beira do Mundo,
monólogo com a Dani Barros, direção da Beatriz Sayad, volta ao palco depois de uma temporada vitoriosa, né? Que você ganhou prêmio e tal. Sim, uma temporada muito bonita que a gente fez no ano passado na Laura Alvim. Uma temporada com público lotando, enfim, também uma crítica muito positiva. A gente ganhou 3 prêmios, né? Prêmio Shell, Prêmio APTR, Prêmio Questão de Crítica de Melhor Atriz e algumas indicações. A peça Estamira Beira do Mundo, ela é inspirada no filme do Marcos Prado, né? O filme Estamira, que conta a história da catadora de lixo, Dona Estamira, uma mulher incrível, absolutamente forte, catadora de lixo com doença mental crônica, né? Mas com uma lucidez absurda sobre o mundo, sobre tudo, sobre Deus, sobre tudo. E o Marcos Prado começou a tirar fotos dela, né, no lixão. Uma vez, quando ele encontrou a Dona Estamira, ele falou: eu posso fotografar a senhora? Ela falou: pode, mas você vai ter que ouvir algumas coisas. E aí ele começou a fazer o documentário. A Dona Estamira, ela sempre falava que a missão dela era revelar a verdade. E um dia ela perguntou para ele: você sabe qual é a sua missão? Antes que ele respondesse, ela falou: a sua missão é revelar a minha missão. O Marcos Prado fez o filme, ganhou 33 prêmios. Enfim, e quando eu assisti esse filme, eu fiquei absolutamente apaixonada por ela. Eu nunca chorei tanto no filme, saí do cinema chorando, eu fui até o restaurante chorando, eu continuei chorando muito tempo. E todas as vezes que eu vejo Você só parou de chorar quando fez a peça? Não, ainda continuo chorando. Se você for assistir, você vai ver que eu continuo chorando muito. Ela Mas chorava muito, a Estamira? Não. É um choro, eu acho que eu estou lavando a minha alma, assim. Na verdade, quando eu assisti Estamira, eu falei: é isso que eu queria falar, assim, porque desde pequena eu frequentei esse ambiente hospitalar, psiquiátrico. Eu trabalhei 13 anos dentro dos Doutores da Alegria, dentro de hospital. Então, quando eu assisti Estamira, eu falei: é isso que eu quero falar. Eu quero dizer isso, essas coisas todas que ela fala. Porque a Estamira era de uma poesia, de uma profeta do lixão. Ela fala muitas profecias e ela é muito poética. Enfim, e nós, né, atores, atrizes, a gente está sempre em busca de grandes personagens. E a peça é uma adaptação desses textos da própria Estamira? Sim, a peça é uma adaptação minha e da Beatriz Sayad, a Bit, que é a diretora da peça também. Nós fizemos uma adaptação assim em cima desse filme, né? Misturando algumas memórias, essas minhas memórias, o porquê que eu queria fazer Estamira, essas memórias de infância que tem misturada essa história da psiquiatria. Você passou tanto tempo dentro do hospital psiquiátrico? A minha mãe, ela tinha depressão, então assim, desde pequena eu frequentei hospitais, psiquiatras, enfim, esse universo todo, e também junto depois, quando eu fui trabalhar no Doutores da Alegria. Então a peça não fazia sentido passei muito tempo quando a gente ganhou o FAT, né, para montar. E eu falava assim: gente, como é que eu vou fazer Estamira? Porque as pessoas falavam, normalmente as pessoas falam: e aí, o que você está fazendo? Eu falava: estou fazendo Estamira. Você está fazendo Estamira? Tem muita gente muito apaixonada por ela, assim como eu. Você está fazendo Estamira? Caramba, como é que você vai fazer Estamira? Eu comecei a ficar, uma época eu desenvolvi o trauma. Eu falei: gente, eu tenho que ir para casa ensaiar. Toda vez que eu ouvia isso, eu falava: preciso ir para casa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer Estamira? Enfim, a gente fez Estamira. Não fazia sentido colocar só o filme, só o que era a Estamira do filme. Fazia sentido para a gente misturar essas memórias todas, esse porquê, né, assim, essas semelhanças que eu vi assim, da Dona Estamira com a minha mãe, com a história da minha mãe, com a minha história de vida. E tem alguns trechos do Manuel de Barros, tem Ana Cristina César, tem um pedaço do Arthur, tem Nuno Ramos. A gente fez assim um mix. Um mix. E agora... Mas os textos dela, as frases que ela falava pro Marcos, que ele foi fazer o filme, você Sim. resgata na peça também, Sim, né? tem 80% essa é Dona Estamira. Sim. Fala-se sobre Deus, sobre a vida, sobre o sistema, sobre os espertos ao contrário, assim como ela fala, sobre todos os trocadilhos, sobre os copiadores de receita, né? Tem muito sobre os copiadores de receita. Ela fala que eles vão lá e só copeiam, uma conversinha qualquer e só copeia e tom. E ela falava assim mesmo, com essas palavras... Sim, muito franca. Comidas assim, né? Tom.
Sim, sim. Como toma, etc. Um jeito dela de falar, né? Assim, trocadilhos, perto ao contrário, ordenança, tem todo um jeito muito especial dela, assim, de falar. E é leve para você fazer? Você fica bem? Eu saio ótima. É. Eu estou lavando a minha alma, eu estou dizendo coisas que há muito tempo estavam engasgadas, que eu não sabia como colocar para fora, e aonde, quando eu assisti Stamira, eu falei, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu quero colocar para fora. E você está colocando para fora isso Bastante. no teatro... No Teatro do Sala Leblon, Tônia Carreiro. de quinta a domingo, quinta, sexta e sábado às 9, domingo às 8 horas. Ah, a gente tem um VT, vamos conferir? A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Divinare, os sabiás divinam, entendeu? Como é que a vida é dura, né, gente? A vida é dura. A vida não tem dó, não. Ela é mau. Mais do que a gente peleja, que a gente quer bem, que a gente quer o bem, mais fica extraviado. Aqui, ó. Tem coisa zoando aqui, ó, no meu ouvido. Faz... Eu acho que é os remédios. Eu bebo muito, mas muito remédio. Minha vez tudo é dopante, esses remédios. Ó. Acho que é por isso que a minha língua tá assim, ó. Desgovernada. Eu tô desgovernada. Sabe aquela pessoa desgovernada? Sabe? Querendo falar, sem poder, agoniada. Não sei o que é que eu faço. Não sei o que é que eu faço, não. Eu já tive pensando parar 1 ano sem beber remédio, que tem vez que a minha cabeça tá parecendo, sabe o quê? Um copo cheio de sorrisal, fervendo assim, ó. Não é fácil não, hein? Não é mole, mas teve não. muito ensaio. E fui lá pedir a benção da dona Stamira. A gente foi conhecê-la nesse ano passado. Tive a honra de conhecer a dona Stamira, enfim, antes dela partir. Ela morreu. E foi muito especial. Toda vez que eu chegava perto dela, eu fui algumas vezes lá e também acompanhei essa passagem dela no final. E toda vez que eu chegava perto dela, era muito importante para mim, porque, assim, enfim, observá-la, né, o jeito, a família dela, assim. Aliás, eu queria mandar um beijo para a família dela, que estão todos assistindo. E, inclusive, ela nos deu o final da peça, assim, uma coisa que eu não vou revelar aqui, mas que está lá no Teatro do Leblon, de quinta a domingo. E numa dessas visitas, ela falou uma coisa pra gente que fez a gente ter um grande insight, assim, quer dizer, eu acho, pro texto, enfim, dessa nosso mix. A conferir. E falando em conferir, vamos conferir aqui um encontro de Eliana Printes com o Cinema Guarani. Cinema Guarani, meu 7º CD de E carreira. por conta de que Cinema Guarani? Cinema Guarani é uma pequena homenagem a um cinema na minha cidade que foi extinto. Esses cinemas que tinham essa arquitetura europeia, bonita, e foi extinto e transformado num outro estabelecimento. E essa homenagem, ela se estende a todos os cinemas que passaram. E onde é o Cinema Guarani? Onde era? Em Manaus. Manaus. Eu sou de lá. E essa homenagem, ela se estende aí por todos os cinemas que passaram por essa... Para ser igreja, templo, farmácia. Tudo. Mudou né? para todas as outras coisas que não tem nada a ver com o cinema. Mas o cinema continua lindo, o cinema brasileiro continua lindo, né? Isso é que é importante. Esse disco ele vem com 10 músicas, 6 são minhas do meu parceiro Adonai Pereira, entre regravações que eu fiz de João Donato, Amazonas. Eu costumo dizer que esse é o disco mais amazônico que eu já fiz, porque temos compositores como João Donato, que é do Acre,
Tem um outro acriano que é Sérgio Souto, que eu gravei a música Festa. Né? Então, e tem duas músicas que falam de uma maneira assim, mais poética da cidade. A Cidade do Luar é uma canção que nós fizemos baseada nos passeios noturnos que fazemos pelo centro da cidade, quando estamos por lá. E aí compomos essa música para fazer uma pequena homenagem para a cidade também. E foi gravado no Companhia dos Técnicos aqui no Rio, com 3 músicos, num clima mais intimista, né? E o som do disco ele é mais quente por conta desse clima mais acústico, intimista. A capa é do Cid Aerne, né? O projeto gráfico da Luanda Pereira. E é isso, estamos aí com a turnê Cinema Guarani, vamos fazer o Rival no dia 3, né? Na próxima semana, fazer o lançamento desse CD. Estão todos convidados, todos, aguardando todos lá. Eliana, esse é o 7º? 7º CD. E você gravou Rossini e Pinto? O Rossini e Pinto eu gravei num dos meus discos e foi para a trilha sonora do filme Qualquer Gato Vira-Lata, né, do diretor Tomás Portela, uma comédia romântica com a Cléo Pires, o Dudu Azevedo e Malvino Salvador. E essa música, né, o Tomás Portela, depois que eu conversei com ele, me falou que é super fã do Roberto Carlos, ouviu essa música e achou que ela se encaixava perfeitamente na trama e ela foi parar na trilha sonora do Qualquer Gato Vira-Lata, que me deixou muito feliz, um acontecimento ano passado, assim, para mim foi ótimo. Muito bom. Muito e bom. Aí você vai cantar pra gente, é isso? Sim, daqui a pouquinho eu vou cantar. Com o Adonai Pereira, meu parceiro, Adonai, seu parceiro, e também um dos produtores do disco. E você também, você escolheu o repertório, você interferiu na produção desse disco? Não? Sim, eu interfiro em tudo. Eu sempre estou lá dando as minhas opiniões, a escolha de repertório, tudo passa por mim e pelo Adonai, os arranjos, né? E quando a gente vai para o estúdio, a gente também tem a colaboração dos músicos, né? Que ali dão opinião e assim o trabalho fica mais vigoroso, acredito, mais quente, mais interessante. Eu vi aqui que você fez recentemente apresentações na Europa, né? Sim. Como é que é a receptividade por esse som amazônico, vamos chamar assim? Foi maravilhoso, porque eu estive na Europa ano passado, na Alemanha, para participar de um concerto com orquestra sinfônica, né, com uma orquestra com 70 músicos. Minha música chegou lá através de um brasileiro que mostrou o disco para o maestro alemão Knut Andreas. E a partir daí o Knut se encantou com uma das músicas do meu trabalho, fez um arranjo sinfônico, me pediu autorização, claro que eu autorizei. E um ano depois me convidou para participar desse concerto, a Noite Brasileira na Alemanha. Eu fiquei maravilhada assim, com a receptividade, porque foi em praça pública, né, e foi uma noite linda, né, tocando nossas músicas, basicamente o meu repertório e músicas que fazem referência ao Brasil, tipo Águas de Março, Garota de Ipanema, né, todas as Aquarela do Brasil. Então foi uma noite linda, assim, especial para mim, marcante na minha carreira. Ano passado foi um ano super importante para mim, graças a Deus, muitos acontecimentos. Que bom, né? Ótimo. É tudo, né? Quando as coisas acontecem, né? Sim, sim, e elas vão rendendo frutos, né? Nesse concerto foi gravado um disco ao vivo, né? Fizemos imagens desse concerto que depois vamos produzir um documentário para lançar futuramente. Então tudo vamos plantando, né? E depois colher os frutos, se Deus quiser. Conspirou a favor. Sim. E eu vou fazer show no Rival e depois vou para o Nordeste. Vou dia 9 Natal, faço João Pessoa dia 10, Recife dia 11. Aí depois volto para o Rio, faço aqui a FINAC, na Barra. Quero agradecer minha produtora Humana Mídia, que está dando todo esse suporte numa parceria incrível que fiz com o Rolando Veloso. Obrigada mesmo. Bom, então a gente vai para o intervalo e volta com a Eliana Printes cantando. Sem Censura, o programa da TV Brasil. Então a gente vai abrir esse bloco com a Eliana cantando, né? Claro. Auxílio luxuoso do Adonai. Muito obrigada. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor.
Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Bom começo. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela e quando a gente ama tem o amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei, meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela e quando a gente ama tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Alô, Manaus, dia 26 vou estar aí na minha terra, viu? É bom cantar na terra? É, Ótimo. Né? A gente quer, dizem que a gente quer fazer sucesso na aldeia da gente. Sim, com certeza, com certeza. Não é? É na isso. virada cultural, dia 26, lá em Manaus. Alô, alô, Manaus. Bom, vai ter uma virada cultural em Manaus, sim. assim? Já é a segunda virada cultural. Segunda, é? É a segunda que eu vou participar. Muito bom, muito bom. Terceira, né? Terceira, é. Já te peço outra música, vou te explorar mais um pouquinho. Dani, você viu, você vai gostar, vai parar de chorar. Você não vai parar de chorar, né? Você chora em cena, inclusive. É. Acho que é o melhor lugar para chorar. É assim, cada vez que você fala o texto, é uma emoção que vem na hora, assim, não tem que provocar, nada disso. Não, flui. Acho que essa emoção é toda, tem dentro de mim, assim, muitas coisas guardadas. Mas, assim, foi um trabalho muito ensaiado, né? Então, é claro que essa emoção, quando ela apareceu na sala de ensaio, isso foi uma coisa que virou uma partitura, né, assim. Então, mas também se a emoção não vem na hora, tá tudo certo. Também não pode ficar forçando, porque senão fica uma emoção esquisita. Tá bom. Já lançou seu livro, Lia? Já. Esse último... Então estão todos nas livrarias? Acredito que nas sim. Melhores casas do ramo. Esse aqui deve estar chegando, porque saiu esse agora, é o mais semana recente, passada. né? É, da Globo, né? Da editora Globo. Tá bom. Ô, Júlio, e esse seu livro está nas livrarias também, não? Ou ele é só acadêmico? Não. É um livro-texto que está em várias universidades, mas eu escrevi para o público leigo também, com vários exemplos de superação. E o que eu gostaria, se você me permitisse, é deixar o meu site para quem tiver interesse de fazer o curso baseado nessa publicação recente. Deve a psicoterapia considerar a reencarnação? É o meu próprio nome, julioperes.com.br. Tá bom. O Palavras de Poder, do Lauro Henrique Júnior, versão 2 volumes, um Brasil e um Mundo. Pode comprar separado ou vem junto? Pode. Pode comprar separado. Está em todas as livrarias também, site. Tá certo, muito bom. Muito bom, valeu. Valeu mesmo. Gilberto Braga, se organize, rapaz, né? Isso você vai dizer pra gente. Tem que fazer tudo com muita consciência e pesquisar. Preste atenção nas suas contas. Pois é. Para não dar um passo maior que a perna. Tem muita pergunta sendo feita aqui, mas é assim, muito detalhe, porque uma pessoa comprou um apartamento em 2009, financiado em X tempo, então não vai dar para a gente responder, porque teria que ter o congresso, teria que ter o contrato, né, a maneira, todas as manhas da parada. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada. Obrigada a vocês, agradecendo a vocês por estarem nos assistindo.
boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. E a gente entrega para Eliana e para o Adonai encerrarem para a gente, ok? Obrigada, Valeu. querida, adorei. Obrigada a vocês. Dia 3 de maio no Rival, hein, gente? Se você fosse lua, dormiria contigo na praia, entraria contigo no mar, choraria o teu minguante, seguiria teu crescente, habitaria teu luar. Se você fosse sol, eu seria girassol, tua luz seria meu farol, amaria teu calor, o teu fogo abrasador, queimaria por amor. Se você fosse vento, queria você todo momento, pra enrolar meu cabelo, levantar a minha blusa, arrancar-me um suspiro, ser o ar que eu respiro. Se você fosse chuva, eu me deixava molhar de prazer, dançava na rua pra ter minha roupa bem molhada, minha alma encharcada. Se chovesse você, se você fosse sol, eu seria girassol, tua luz seria meu farol, amaria teu calor, o teu fogo abrasador, e queimaria por amor. Se você fosse vento, queria você todo momento, pra enrolar meu cabelo, levantar a minha blusa, arrancar-me um suspiro, ser o ar que eu respiro. Se você fosse chuva, eu me deixava molhar de prazer, dançava na rua pra ter minha roupa bem molhada, minha alma encharcada. Se chovesse você.